Olá pessoal! Neste vídeo vamos conversar sobre uma situação pela qual muitos passam e da qual ninguém sai incólume. A situação de conhecer uma criança e descobrir que não será capaz de iniciar ou dar continuidade a uma aproximação. Como já disse em outros vídeos, somos criados para sermos pais e mães de bebês e crianças pequenas, mas não para sermos pais e mães de crianças acima de 4 anos. Quando o assunto é uma criança de 4 ou mais anos, não raro nos pegamos tentando criá-la para ser um modelo de educação e comportamento. Quem não olhou feio para uma mãe no shopping ao vê-la tentando acalmar uma criança em pleno piti? Quem já não pensou, um bom tapa no traseiro acabava com esta birra? Então, viram como todos se irritam, mas não se revoltam, contra um bebê aos berros no banco de trás de um avião, mas terão ganas de estapear pais e filho que fazendo o mesmo aos 4 anos? Somos então criados em uma sociedade que nos ensina, desde a mais tenra idade, a aceitar que bebês choram sem motivo e, nós, adultos, temos de aceitar este fato e tolerar até que esta fase passe. Mas esta mesma sociedade é madrasta com crianças de 4 anos ou mais que petizam, embirram ou se comportam de qualquer forma que não um primor de educação. Aí chegamos na adoção. Dizemos, queremos adotar e não temos preconceitos para com crianças maiores. Assim, vou abrir o meu perfil para uma criança até 8 ou 9 anos. Qualquer sexo e raça. Ótimo. Mas, pela nossa criação, recebemos este menino ou menina de 8 anos esperando dele ou dela comportamentos que fomos criados para esperar de um filho parido e criado por nós nesta faixa etária. Esperamos que ele ou ela não minta, não pegue nada de ninguém, não chute o gato, não berre com o cachorro, não xingue os pais, não grite, você não é meu pai. Que não peça para voltar para o abrigo, não odeie tanto estudar e aprender, não amole os vizinhos e por aí vai. Esse comportamento em nós, adultos adotantes, é natural. Natural, mas inadequado numa adoção tardia. Natural, pois foi assim que fomos criados por nossas famílias e rede social. Isso é o que todos os adultos de nossa sociedade esperam de suas crianças paridas. A grande maioria que decide por um perfil mais aberto, para incluir crianças mais velhas, sequer tem consciência de que na realidade espera que elas lhes cheguem filhos paridos e educados, como se paridos fossem. Todos sabem, racionalmente, que a vida destas crianças não foi um mar de rosas e que é esperado que tenham comportamentos e atitudes incompatíveis com o novo meio social. Mas a razão está muito longe dos nossos conceitos e preconceitos arraigados, aprendidos desde o berço. A realidade é bruta e faz com que nós tomemos consciência de que, mesmo sabendo o que esperar numa adoção tardia, nossa mente continua esperando um menino parido e educado por nós. Quando a realidade chega em nossas casas, descobrimos que teremos de abrir mão de conceitos e certezas que sequer tínhamos consciência que eram nossos. Profundamente nossos. Aquele menino chega mentindo descaradamente, chega deslumbrado com todos os brinquedos e coisas materiais que pode conseguir morando com você, malcriado, pegando dinheiro e coisas dos outros, no 3º ano sem saber sequer o abecedário. Aquele menino chega também, por vezes, carente de afeto a ponto de nos sugar todas as forças, nos cobrando carinho, atenção exclusiva, total. Se não consegue o que quer, emburra, chora, quebra tudo, não dorme à noite, te chama de hora em hora toda noite, faz xixi na cama. Eu, que me sentia pronta para tudo, descubro que quero sumir, desaparecer, voltar à minha vida pacata e muito bem organizada de antes. A realidade é crua e descubro que não estava nem um pouco preparada para ela. Este primeiro choque de realidade de regra acontece já nos primeiros contatos. Talvez não na primeira visita, onde parece que um sinal de alerta acende, mas tendemos a ignorar. Mas aquela luzinha vermelha pode voltar mais forte e brilhante na segunda visita. Na terceira, já concluímos que não é a hora, que aquela não é a nossa criança, que não estamos prontos para sermos pais. Aí o adotante pode sentir-se de 2 formas. Primeira opção: atribuir a culpa de não ter dado certo à própria criança e suas demandas. Conclui ele que não era aquela a sua criança, que não era aquele o seu filho. Que os sininhos não tocaram desde o primeiro encontro e por isso você já deveria ter sabido que ainda não era a sua hora. Segunda opção: atribuir toda a culpa a si próprio, pois é alguém horrível, mau, vil, incapaz de amar uma criança. Que nunca será capaz de ter um filho seu, pois é uma pessoa que não será jamais capaz de amar um pequeno ser humano. Pessoal, os sininhos estão dentro de nós e não fora.
Não é a criança que faz eles soarem e sim nós mesmos. Ouvimos os sininhos quando o coração está pronto para parir, e parir nada tem com a criança e sim conosco e nossa maturidade e prontidão para amar incondicionalmente. Agora, algo fundamental: não somos pessoas horríveis por não ter dado certo. Não se fizemos isso tendo boas intenções. Há, infelizmente, habilitados que tentam enganar a equipe técnica, e não raro a si mesmos, forjando perfis que sabem não serem os seus para agilizarem as coisas e diminuir a longa espera. Estas pessoas devem ser identificadas pelas equipes técnicas e inabilitadas como medida de proteção das crianças disponíveis para adoção. Este tipo de atitude, essa falta de maturidade para reconhecer os próprios limites, comprova a incapacidade destes indivíduos para exercerem uma parentalidade responsável. Mas, voltando aos nossos sininhos, o seu soar ou não dentro de nós está intimamente ligado ao perfil para o qual nos habilitamos. Sim. O volume do som dos sininhos é inversamente proporcional ao erro de perfil. O perfil somos nós, com o auxílio da equipe técnica do juízo, que fixamos. Ele deve expressar exatamente a prontidão que possuímos para receber outro ser como filho. Quanto mais fiel ao que nos vai por dentro, mais certo e alto eles soarão quando do encontro com uma criança. Quanto mais, de regra conscientemente, fugimos aos nossos próprios limites quanto às características que desejamos de um filho, mais certo será que não haverá sininhos. Assim, temos de ser, quando chamados a fixar o perfil da criança que será nosso filho, o mais fiéis possíveis aos nossos limites pessoais. Não se trata de incluir a raça negra, quando, mesmo não sendo racista, para você é difícil verbalizar que sente ainda que um filho deve ser da raça dos pais. Não se trata de não fazer distinção de sexo, pois, mesmo que conscientemente saiba que isso não importa realmente, fica confuso por sentir que será mais capaz de amar uma menina do que um menino. É fundamental permitir-se sentir estas aparentes idiosincrasias, pois serão elas que permitirão que haja ou não sinos e qual a intensidade com que soarão naquele momento tão importante do grande encontro. Claro que é importante saber o que esperar numa adoção tardia, por exemplo. Mas, ciente do que esperar, por haver se preparado para o que possa vir ou não pela frente, será o perfil verdadeiramente fixado segundo seus mais profundos sentimentos que aumentarão as chances de os sininhos soarem e tudo dar certo, apesar de todas as dificuldades que criar outro ser humano, parido ou adotado, sempre trarão. Importante então que os habilitandos e habilitados repensem continuamente seus perfis. Já o tendo fixado, o repensem continuamente, simulando mentalmente o que seria ter em casa uma criança com aquele perfil tirando sua paz, demandando sua atenção, ocupando seus espaços e sua vida com prioridade absoluta. Sempre que o perfil cadastrado no SNA não for compatível com aquele que é nosso lá no fundo de nossas mentes e coração, haverá o risco real de tudo dar errado. E sempre o mais prejudicado será o menino. Nós sofreremos, mas ele mais, pois nós podemos desistir e ele, como regra, sequer teve chance de opinar desde o início. Se você tentou uma aproximação e não deu certo, reveja seu perfil, verifique o que, no seu perfil, e não algo na criança, fez com que não desse certo. Identificando o dado de perfil que está incompatível com sua capacidade de receber uma criança e enfrentar a barra de suas demandas, altere o quanto antes o seu perfil para evitar passar novamente pela mesma situação. Não se ressinta se tiver de alterar o seu perfil de 2 para apenas uma criança, de qualquer raça para apenas branca, de 7 anos para 3. O perfil é algo que evolui, se desenvolve, muda ao longo do tempo. Somos humanos e todo o tempo nos renovamos, evoluímos, regredimos e tornamos a evoluir. O perfil acompanha nossas mudanças ao longo da vida, das experiências, das vivências, do amadurecimento natural. Se uma tentativa não deu certo, recolha-se e se autoanalise e ao perfil que você fixou e do qual é o único responsável. Repense cada dado dele que pode estar incompatível com sua capacidade de vincular-se a uma criança como filha. Identificando, peça a alteração e espere, pois o próximo encontro poderá ser o encontro. A cada vez que tiver certeza de que o seu perfil interno mudou, evoluiu, peça alteração junto à vara da infância onde se habilitou. Cuide de manter sempre uma perfeita simetria entre o perfil no SNA e o seu perfil interno e tudo correrá bem na próxima vez. Gostou do vídeo? Então ajude o canal se inscrevendo, curtindo o vídeo e compartilhando com seu grupo de apoio à adoção. Abraços e até a próxima!